Somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Promoção 40 anos junto Sicredi Unistados. Vamos celebrar nosso aniversário distribuindo mais de 1 milhão em prêmios. São 4 Fiat Toro, 53 motocicletas Yamaha e 53 poupanças de R$2.000. A cada R$100 investidos em cota capital, você ganha um número da sorte. E pronto, é só torcer. São prêmios incríveis esperando por você. Participe! Sicredi, gente que coopera, cresce. Muito boa noite, nossa saudação a todos. Está no ar o programa Painel aqui pela TV Erechim. Estamos esperando mais chuvas para os próximos dias, um período bastante longo, já com uma seca que se faz sentir em toda a região norte do estado do Rio Grande do Sul. E a gente sabe que a base econômica muito importante nossa ainda vem do meio rural, enfim, todos nós precisamos, não fosse apenas para a produção rural, precisamos de água, obviamente. Nós estamos aqui em nome da Unimed Erechim. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. E Sicredi, traga sua poupança para Sicredi e veja como é mais negócio poupar aqui. Muito bem, nós não poderíamos fazer um programa diferente que não esse, de dar uma repassada sobre os eventos do último final de semana, mais especificamente, não do final de semana, estou misturando as coisas aqui, do dia 7 de setembro, dia da pátria, dia da independência do país, e que acabou se transformando num evento que ganhou o país, as ruas do Brasil inteiro. Para falar a respeito desse assunto, nós estamos recebendo mais uma vez, com muito prazer aqui, os senhores Luiz Gustavo Zanella Pitinin, que é juiz de direito, e também o senhor Alcides Mandela Stunfo, que é médico, muito conhecido, enfim, as duas figuras aqui muito conhecidas do nosso público de Erechim. Agradeço mais uma vez por estarem aqui e sinto-se, como de hábito, em casa para externarem os seus pensamentos. Doutor Pitinin, seja bem-vindo mais uma vez aí. O senhor tem dividido o seu tempo entre Erechim e a capital do estado. Eu que agradeço o convite novamente e saúdo tanto a você quanto ao Cids, diletos amigos que são, e para dizer que me sinto em casa realmente aqui, porque falávamos isso antes do programa, já são quase 10 anos desse programa em que a gente mais ou menos está sempre por aqui. O programa tem mais, né? Mas que eu estou aqui é pelo menos desde 2012, pelo que me vem de memória. Sem dúvida. Hoje, 7 de setembro último, aconteceu uma coisa que para mim, que tenho quase 50 anos de idade, é inédito. Eu nunca tinha visto em Erechim uma manifestação das proporções e da envergadura que teve de apoio a um governante. Eu nunca tinha visto isso. E eu lembro assim de memória, e talvez o nosso telespectador vá nos ajudar, dos comícios do Brizola, quando ele voltou do exílio lá na década de 80, que assistia com meu pai ali na praça, que enchia a praça na frente da prefeitura. Mas e sempre comícios, obviamente, de oposição e daquele caldo cultural de época em que havia enfim, ainda aquela palpitância do governo militar, enfim, era isso aí. Mas
uma pauta como a de agora, de defesa de um presidente da República, eu nunca tinha visto falar. E aí, as raízes disso, será que todo mundo anda defendendo, e aí isso se multiplicou no Brasil, e você vê a Copacabana lotada, a Esplanada dos Ministérios lotada em Brasília, São Paulo, Avenida Paulista também entupida de gente, e pelo país inteiro manifestações dessa natureza. E aí eu me faço o seguinte questionamento, isso tudo é porque as pessoas gostam de um sujeito turrão, truculento, boca suja até de poucas luzes, como é o presidente da República, no trato diário? Qual é o fenômeno do bolsonarismo? Por que veio, e aí hoje se convencionou chamar de bolsonaristas, até para ofender, né? Virou um adjetivo de ofensa. Eu vou chamar de bolsonarista aquele que defende as coisas que eu não gosto. E eu não sei por que as pessoas viraram bolsonaristas, ou não, né? Ou defendem as pautas do governo, do presidente da República. Isso é de graça? Ou porque simpatizam com o Bolsonaro? Eu acho que não. Acho que as pessoas acordaram por uma defesa de ideais que sempre foram da sociedade brasileira e que nos últimos 20 anos, aí, pelo menos dos governos de esquerda, estiveram esquecidos. Então o Bolsonaro fala coisas que o povo quer ouvir. Fala, por exemplo, que vai garantir a propriedade privada no país. Mas ora, qual é a pessoa que trabalha, seja do mais rico ao mais pobre, que tem a sua casinha, que tem a sua terrinha, ou mesmo o grande produtor rural, que é o motriz da economia nacional com o agronegócio, quem é que não quer ouvir que a propriedade privada vai ser garantida? Quem é que não quer ouvir que a liberdade individual vai ser garantida? Quem é que não quer ouvir que, olha, se você está lá no campo, se você está na cidade, ou se você está na sua casa, você tem que ter direito a ter uma arma para autodefesa? Quem é que não quer ouvir isso? Então isso não são bandeiras bolsonaristas, isso são bandeiras constitucionais, exercício de liberdades constitucionais, que o presidente fala, usa e usa muito bem. E ele causa uma histeria, digamos assim, na esquerda progressista, que defende pautas desarmamentistas, que defende a invasão de propriedade privada, que acha que isso de alguma forma é um movimento social, enfim, é daí que surge esse movimento a favor do governo, porque ele representa justamente uma contrariedade ao que existiu no país nos últimos 13 anos. E aí você pega fatos. O presidente da República fala faz as estatais darem lucro logo em seguida a um governo que fez as estatais terem prejuízos históricos, investindo em países de esquerda, em ditaduras, investindo a fundo perdido, comprando refinaria nos Estados Unidos, financiando obras de infraestrutura em ditaduras africanas, financiando obras de infraestrutura em Cuba, sem nenhuma contrapartida ao Brasil por isso, não é? Então você veja, você tem dois modelos de governo. E as pessoas do país acham que o modelo do governo que está aí serve. A defesa das bandeiras do governo que está aí servem. E é uma defesa de bandeiras muito claras. Infraestrutura, que, pelo que se tem notícia, anda se fazendo obra a rodo, especialmente rodovias a rodo no país, infraestrutura de abastecimento de água no Nordeste, coisa que não saía do papel há vários anos, e ainda hoje se descortinam os motivos pelos quais, né, porque grandes políticos do Nordeste tinham o monopólio do fornecimento de água para a população, e aí você vê que essas grandes obras assim, de infraestrutura travadas nos últimos anos têm bem ou mal saído do papel, e aí as pessoas acabam achando que a proposta de administração pública, que ainda que venha aos trancos e barrancos, que está se fazendo, é o ideal, é o que elas almejam para o país. E aí é que surge um movimento desses de defesa do presidente da República. Você coloca nisso tudo o tempero do caldo. Eu vou começar pela conclusão, então. Dizer assim, as intransigentes, os intransigentes rechaçamento das medidas do governo faz com que o antagonismo a cada vez mais se acentue.
Porque aí você vê um Congresso de oposição forte ao presidente e especialmente o Supremo, que se porta como um partido político, investindo em toda e qualquer ação e toda e qualquer medida que venha ou provenha do presidente ou de seus apoiadores, seja no Congresso ou fora deles. Então, esse caldo é que está deixa muito claro para as pessoas o que é o que no país. E isso graças a uma internet que dissemina informações. Dissemina notícias falsas, ok, pode até ser. Agora, dissemina antes de tudo notícia antes dos meios de comunicação tradicionais. E as pessoas que não são bobas, né? Não pode tratar as pessoas como ignorantes, as pessoas se posicionam, as pessoas leem, as pessoas se posicionam, as pessoas veem o que está acontecendo. E as pessoas acabam se posicionando com base nas informações que são despejadas todos os dias em redes sociais e todos os dias nas mais múltiplas plataformas de informação. E então, o que acontece hoje no país é uma explosão de um choque cultural entre uma coisa e outra, entre um sistema que se propôs fazer de forma diferente e administrar o país de forma diferente e a continuidade do que nos últimos anos esteve aí, nos últimos 13 anos pelo menos, pelas mãos do PT, 2 anos pelas mãos do vice-presidente, que era o Temer da época do PT, e também pelas mãos de um governo que hoje se mostra cada vez mais atual com as pautas da esquerda, que foi o governo do PSDB, na época do Fernando Henrique Cardoso. Ok, vamos ouvir a opinião também, a leitura que o Dr. Alcides Madera Stum faz sobre o dia 7 de setembro. Bom, eu fico às vezes numa posição meio prejudicada aqui, porque falar depois do Luiz Gustavo não é fácil. Pela capacidade de entendimento e de síntese. E, de alguma forma, não tem como, no meu entender, como escapar das colocações que ele fez. As coisas que o presidente defendeu ontem, pontualmente, o voto impresso auditável, ou em voto auditável impresso, tanto faz a ordem, que é uma reivindicação mais do que justa e que, obviamente, tem o apoio de toda a sociedade. Negar essa possibilidade de contagem simples e manual é negar o óbvio, é favorecer qualquer manipulação, e a gente sabe que pode acontecer. Os hackers invadem todas as instituições, invadiram a NASA, por que não vão invadir o processo eleitoral aqui? Como já estavam alojados lá dentro por meses. É absolutamente cristalina, simples e verdadeira essa proposição que o presidente insiste, embora já tenha sido rechaçada pelo Tribunal Eleitoral e também pelo Congresso, que facilmente se acomodou e se ajeitou com as benesses da vida lá na Ilha de Fantasia de Brasília. Outro ponto crucial, que é incrível a inversão de fatos que ocorre. Tem um ideólogo esquerdista italiano, Gramsci, que ele, entre outros ensinamentos que ele dá para os seus pupilos, para os seus seguidores, é o seguinte: diz que os outros estão fazendo o que tu está fazendo. Então, a gente vê aí essa turminha da esquerda dizendo que o presidente Bolsonaro toma medidas inconstitucionais. E quem toma medidas inconstitucionais são eles. É o Superior Tribunal, principalmente na figura do ministro Alexandre Moraes.
prisão política é inconstitucional. Está aqui o juiz que pode dizer se existe no Brasil essa excrescência legal, que é a prisão política de forma adequada e dentro da Constituição. Não existe. Interferência direto na liberdade de opinião. Não pode, é constitucional. Todo mundo tem direito a ter a sua opinião e externar a sua opinião. Mas aqui, quem dá a sua opinião é considerado ditador, fora da norma legal, e é tolhido por quem acha que está fazendo valer a Constituição. Então é uma inversão de posições absurdas, mas que o povo, o eleitor, está vendo, vide a quantidade de pessoas que tinha em todo o país, principalmente São Paulo, Brasília, espontaneamente indo prestar a sua vamos dizer, apoio à situação, ao governo atual. As eventuais concentrações que tiveram antes, que foram significativas, em geral, a não ser as diretas já, que era uma situação, chamar assim, ecumênica, se dá durante o processo eleitoral, com algum candidato falando, o outro respondendo e assim por diante. Mobilizações espontâneas, como a de ontem, eu acho que nunca houve na história do país. Não houve. Não está havendo campanha, não está havendo nada, foi uma mobilização espontânea, né? Inclusive com liberdade natural de quem que tivesse contra se manifestasse. Eles se manifestaram de forma pífia, mas se manifestaram. Também as imagens estão aí para ser vistas e confirmadas. O que nós temos hoje é muito claro, é uma grande parte do Congresso que se acomodou elegendo-se nas costas do presidente e fazendo o jogo do toma lá da cá, que não funciona muito bem nesse sistema novo, e um Supremo transformado numa facção partidária, com no mínimo 9 elementos que foram nomeados por governos de esquerda e que vão lá fazer o seu trabalhinho de casa. Então, a situação é complexa e paradoxalmente é simples. Ou seja, quem quer cumprir a Constituição, quem quer liberdade, ontem o povo gritava liberdade, é considerado ditador e não respeitador das leis. Então está tudo muito claro e vamos aguardar aí a ousadia que deverá vir agora há pouco. Lembrando sempre que nós estamos tendo essa conversa aqui no dia seguinte às manifestações do dia 7 de setembro. De repente, quem está vendo o programa mais adiante deverá levar em consideração, digamos, vamos que surjam fatos novos, nós gostaríamos que fôssemos compreendidos por essa possibilidade. Ontem, eu digo, no dia 7 à noite, ouvindo vários canais de TV, lendo colunas no dia seguinte, Dr. Luiz Gustavo, assim, num corte geral da mídia, se falou em pautas antidemocráticas que o presidente levou para a rua, para os seus fanáticos, enfim, foram termos usados assim que eu ouvi e li, e está aí para ser comprovado, e isso, com raríssimas exceções dos grandes veículos de comunicação. Eles estão tão equivocados ou também estão comprometidos com outros interesses? Odi, eu gosto de olhar alguns detalhes nas entrelinhas. O faturamento da Rede Globo, só para falar da Rede Globo, ele despencou de 2 bilhões num ano para 200 milhões.
vocês entendem, nosso amigo telespectador, que um faturamento, que é tudo que a empresa arrecada, cair para 10% do que ela arrecadava, isso bota a empresa nas portas da falência. E isso aconteceu porque o governo federal, desde que assumiu o poder, cortou grande parte dos recursos públicos que iam para essas emissoras, seja patrocinando o vôlei pelo Banco do Brasil, seja patrocinando alguma outra coisa pela Caixa Federal, como sempre foi. Vocês lembram que não existe mais esse patrocínio Banco do Brasil, Caixa Federal, essa publicidade maciça de empresas públicas e do governo federal nesses meios tradicionais de televisão. Inclusive camisas de clubes de futebol. Bem, mas no que respeita... Então, esse quadro que se mostra de corte de dinheiro, de fluxo de dinheiro público para empresas de comunicação, Rede Globo, Bandeirantes, enfim, empresas que eram as chamadas formadoras de opinião. Junte-se a isso a maior disponibilidade de informações na internet que as pessoas podem acessar gratuitamente e fazer seu próprio juízo de valor, você pega isso tudo e você vê o desespero de quem tinha esse tipo de recurso e não tem mais, em construir uma narrativa qualquer que seja para derrubar o governo e para voltar ao status que tinham antes dessa mudança do estado das coisas. Aí você veja que você soma a isso uma adoção do que chama de novilíngua. Novilíngua é basicamente você dizer que uma coisa que você conhece há séculos como tal, não é mais. Então, democracia o que é? É aquele poder que emana do povo, é aquela representatividade popular que dá sustentação ao poder que emana, que vem dali. Aí você pega a imprensa que faz isso sem qualquer pejo, sem qualquer vergonha, bota lá uma imagem que tem lá 500 mil pessoas e diz o seguinte, isso é uma manifestação antidemocrática. Oi? Antidemocrática por quê, cara pálida? Porque se é o povo que está se manifestando lá pedindo liberdade, pedindo voto auditável, lá o que for, e isso aí são 500 mil pessoas falando, uma representação impressionante, ou mais pelo país, né? Ou pelo menos naquela imagem lá tem 200, 300, 400 mil pessoas, e aí você diz que isso é antidemocrático? Como assim? E aí você pega também, isso existiu nas notícias que vieram desse dia 7 de setembro, aí você pega a mesma emissora, CNN no caso, bota lá uma foto em que havia um protesto com uma bandeira vermelha pedindo o seguinte, pela ditadura do proletariado. Ora, democracia é diferente de uma ditadura, né? Ditadura é um poder autocrático central e diz o seguinte, pela ditadura do proletariado. Ou seja, a bandeira do manifestante era pela ditadura. E aí a legenda da imprensa está embaixo, o seguinte, manifestações pela democracia. Pô, eu não entendo mais nada então. Então você torce a linguagem de forma a incutir nas pessoas que aquilo é uma coisa que não é. Você chega a negar o significado das palavras, o significado semântico das palavras, para atribuir às palavras outro significado que ela não tem. Né? E aí você começa a criar narrativas e narrativas e narrativas, e o presidente é golpista. Você é um golpista por quê? Porque ele vai tomar o poder? Ele foi eleito. Ele não precisa dar golpe nenhum para tomar o poder. O que ele vem falando, e vem falando insistentemente, é numa necessidade de contenção de poderes, especialmente do Judiciário, e especialmente do Supremo Tribunal Federal. Porque as medidas que o Supremo Tribunal tem tomado nesses inquéritos aí, prendendo pessoas, desmonetizando canais de comunicação simpáticos ao presidente ou simpático a determinada linha ideológica, isso sim é censura. Isso sim é ditadura. Você veja que na ditadura militar, lá aquela que todo mundo fala, de 64, aquela ditadura militar, havia um censor lá que riscava ideologicamente o que não servia nas reportagens de jornais. Hoje é muito mais sofisticado. Hoje o ministro do Supremo simplesmente manda que as plataformas, que é onde se transita a informação, que o YouTube, que o Facebook, que o Twitter e que o Instagram e outras plataformas, não paguem mais para quem coloca lá conteúdo. Mas é muito mais sofisticada essa forma de censura e essa forma de acabar com a oposição do que qualquer outra, né? Porque você mata pelo dinheiro, ou pela ausência de dinheiro, proibindo que as plataformas paguem como paga para qualquer um. Se o Di botar conteúdo dele lá, ele vai receber, por acesso que houver no YouTube, no conteúdo dele, ele vai receber uma monetização
do dono do provedor. E aí o ministro Alexandre de Moraes, ele proíbe que essas plataformas paguem para os autores do conteúdo. Isso é a forma mais escancarada de censura. Sem processo, as plataformas, os canais nem são réus em processo nenhum, é simplesmente um inquérito lá que não tem pé nem cabeça, ou chamado pelo próprio ministro Marco Aurélio de inquérito do fim do mundo. O Marco Aurélio foi, inclusive, o único a votar contra esse inquérito na época e acabou, enfim. Isso aí está aí até hoje. E ali você está prendendo deputado estadual. Lembro que falavam da ditadura, deputado federal, melhor dizendo, lembro que falavam da ditadura, que caçou deputados e coisas. Olha, você prender um deputado por crime de opinião, sem explicitar qual é o crime cometido, por autoridade incompetente, que é a autoridade, o Supremo Tribunal não é a autoridade competente funcionalmente para prender um ofensor de um ministro, por exemplo, por um crime que não tem tipicidade em lei. Isso, sim, é prática das mais autoritárias possíveis, que só encontra paralelo na Alemanha nazista, e em estados que não têm as salvaguardas constitucionais, porque a nossa Constituição não é de graça, que prevê que só existe crime, só existe pena de prisão, se houver um tipo penal específico na lei. Então tem que estar, a lei prevê o crime de ódio, não existe isso na lei. A lei prevê crime de atentado a atos antidemocráticos. Não existe isso na lei. Mas o ministro escreve lá, olha, mando prender o doutor Alcides porque ele praticou atos de ódio, atos antidemocráticos, atentou contra as instituições. Palavras vazias de significado, só para dar efeito, que não fundamentam nada. E aí você manda prender um deputado que a Constituição garante que é inviolável por quaisquer atos que pratique. Ele pode ser cassado pela própria Casa Legislativa, mas preso por externar opinião. Então, se prende um deputado, se prende um idoso lá, falastrão, que é o Roberto Jefferson, mas de toda forma ele é um ex-parlamentar e presidente de partido. Onde é que você prendia presidente de partido do partido que eu não gosto? Lá na ditadura de 64, bom, então vamos fechar, vamos declarar ilegal os partidos comunistas e vamos prender seus líderes. Estão fazendo isso agora aqui, com um verniz e com uma roupagem de que estamos defendendo as instituições. É sempre o mote, é para o seu bem, é para a defesa das instituições, é para afastar as fake news. Quem é que diz o que é fake news? Então vai ter alguém para dizer para mim no que eu tenho que acreditar ou não? Ou é muito melhor você dizer, disponibilizar o tanto mais quanto houver de informações e as pessoas fazer o seu juízo de valor dentro das suas idiosincrasias, os seus valores e a sua formação intelectual. Então vai haver um Ministério da Verdade, que já dizia lá, já se tinha lá em priscas eras lá, para dizer no que eu devo acreditar e no que eu não devo acreditar. Então, quando isso acontece a olhos vistos e à plena luz do dia, né? Quando se fala o tempo inteiro em como é que vamos fazer para desestabilizar o governo, quando o Supremo e quando o Tribunal Superior Eleitoral fala, e a imprensa noticia sem qualquer pejo, em estratégias para inabilitar a chapa do Bolsonaro para que ele não seja reeleito, bom, o golpe está aí, né? Só não cai quem não quer, como se diz nas redes sociais. Então, daí que vem a ofensa à democracia, a ofensa a eleições minimamente imparciais, né? E aí eu vou fazer um comentário que é meu, assim, você tem ideia que se isso chegar a esticar uma corda a esse ponto de querer inabilitar o atual presidente, um filho dele não se elege com o nome dele? Mas me parece muito óbvio que os votos ele transfere imediatamente para o senador lá, o Eduardo, acho que é, né? O nome dele, não lembro. Enfim, então assim, é tudo organizado para rechaçar o presidente. O que o presidente vier é rechaçado, ou pelo Supremo, ou pelo Congresso, ainda que mais timidamente, né? E as pessoas enxergam isso. E esse é o caldo, esse é o mote de você ter colocado a multidão de pessoas que foram para a rua ontem, no dia 7, e que estamos gravando, como o Odi bem disse, hoje no dia 8, né? Em defesa desses valores. Só olha, prendendo caminhoneiro, prendendo bêbado em bar agora. Foi preso lá, um bêbado no bar lá que estava falando mal do ministro, o ministro estava por ali, ficou sabendo, mandou prender o cara. Onde já se viu isso?
Eu não conheço juiz que tenha feito uma coisa dessas na vida, né? Se eu fizesse, eu teria sido demitido, né? Porque isso é um abuso tremendo, né? de autoridade. Fiquei sabendo que falaram mal de mim, vou mandar prender a pessoa. Então, assim, ó, a defesa da democracia, que é o discurso sempre pronto para esse tipo de ato, começa prendendo bêbado em bar, depois prende o deputado, daí prende o presidente do partido, daí prende lá um jornalista que ficou paraplégico na prisão por crime de opinião pela 4ª vez, parece que foi o tal do Oswaldo Eustáquio, que a imprensa aplaude, aliás, e aí, para não chamar ele de jornalista, chama ele de blogueiro. Né? É aquilo que eu falei antes, da deturpação do significado das palavras. O cidadão é jornalista, tem formação como jornalista, e a imprensa que aplaude a censura de um seu semelhante, porque não concorda com ele, obviamente, né? Chama ele de blogueiro para tentar desqualificar ele. Então, hoje, assim, para defender esses valores de liberdade, e de liberdade de expressão, e de liberdade de convivência em sociedade, de garantia do Estado de Direito, do devido processo legal, e o devido processo legal não é o juiz que é o ofendido, ele é o juiz, ele é o delegado, ele é o promotor, não é assim que funciona. Esse não é o devido processo legal, e devido processo legal é garantia constitucional. Ninguém pode ser preso, processado, se não for pelo devido processo legal. O senhor quer emendar alguma coisa ou quer deixar para o próximo bloco? Mas não, eu encerro, eu só complemento, vamos dizer assim. Quero deixar bem claro que o senhor não está aqui para complementar ou para emendar. Não, mas tá outro bom. Programa, eu vou abrir o programa com o senhor. Mas eu acho extremamente saudável essa complementação, vamos chamar assim. Eu só queria lembrar 2 coisas, tá? E nem é complementar, essa é lembrança que tudo o que está sendo feito agora foi promessa de campanha. Não tem nada secreto, não tem nada que foi inventado agora. Então, o candidato Bolsonaro disse que ia diminuir o dinheiro das grandes redes de TV. Enfim, não era contra elas, ele quer usar no orçamento dele para outras coisas, como está usando na infraestrutura. A mesma coisa em relação às estatais. Então, o que acontece com as grandes conglomerados de comunicação e com o próprio parlamento? É uma síndrome de abstinência. Tiraram aquele dinheiro carimbado, que era um vício, para botar em outras coisas, como infraestrutura, como a própria saúde agora, etc. E essa abstinência desse dinheiro carimbado, esse vício, está provocando reações absurdas, reações sintomáticas, e que nós estamos vendo, de fixação numa determinada coisa, porque te tiraram o teu sagrado dinheiro carimbado que te fazia feliz, como um entorpecente, alguma coisa faz feliz algum dependente. Então é muito claro esse processo, é muito clara essa verdade, só que, repito, o presidente está cumprindo o que ele disse na campanha e tem o apoio dos que votaram conscientemente nele, né? Isso é muito claro. Em relação ainda a outro assunto que está pululando, uma alteração que teria sido feita no marco regulatório da internet, a única coisa que está que não consta na lei, e o Gustavo pode nos confirmar, é que agora o presidente disse o seguinte: para tirar alguém da internet ou para interferir, tem que ter justa causa. Só isso. Exatamente. Só isso. Então quer dizer que o bom era antes, quando não tinha justa causa, eu olhava para a cara dele e disse: não gostei da cara dele, vou cortar. Não gostei de ti, vou cortar. Agora, simplesmente se botou 2 palavrinhas, justa causa, e isso é ditadura. Ditadura é não ter justa causa. Ditadura é tu arbitrariamente tirar o que tu quer. Eles falaram isso, né? Bom é preservar o direito absoluto da plataforma de fazer o que quer com os conteúdos, né? Isso era o certo para esse pessoal que critica essa medida provisória. Agora, daí o presidente vem e diz o seguinte: não, precisa ter justa causa, você não pode remover qualquer conteúdo assim só pela tua opinião ou porque o conteúdo não te agrada. Não, agora é ditadura, então.
Pô, só um pouquinho. É justamente o contrário. Exatamente. É você desempoderar, tirar um poder que eu não tenho dúvida que qualquer dessas plataformas de macro não é só um negócio privado, embora liberais digam que sim, é um negócio privado que eles podem fazer o que quiserem. Eu acho que não. Quando se atinge um número de usuários que é gigantesco, você dá um caráter público e uma necessidade não regulação estatal, que acho que a liberdade tem que ser preservada de conteúdo, mas assim, pelo menos uma necessária dicção de que aquilo lá tem que ser, se garantir a universalidade, como se fosse qualquer meio de comunicação. Princípio de meio de comunicação é universalidade. A todos deve ser acessível. Plataforma de rede social segue o mesmo princípio, universalidade. Deve ser acessível a todos. E existem mecanismos na lei, sempre existiram, de retirada de conteúdo ofensivo, caluniador, injuriador e difamador, processo de reparação civil, em que a pessoa é condenada a pagar uma indenização se ofender outra, processo de indenização criminal por essas ofensas, isso tudo sempre existiu. Agora, dar a uma plataforma privada, só porque o negócio é dela, o direito dela botar lá o que quer e o que não quer, bom, mas então daí, né? Aí ela perde esse caráter de universalidade e de neutralidade, que seria o ideal, né? Para assumir uma posição de censor, ali, de censor. Qual seria o próximo passo? Agora começar a colocar coisas para dizer, as agências de checagem, para dizer o que é verdade ou não, o que eu devo ler aqui ou não. Isso é verdade, aquilo não é. Quer dizer, eu pego uma informação, já vi coisas bizarras acontecerem, pesquisas, por exemplo, de tratamento de Covid, etc., estudos sérios, produzidos na Inglaterra, ser classificado pela rede social como fake. Porque alguém disse que é fake, ninguém nem sabe quem disse que é fake, mas só aquela publicação é tida como fake. Veja, é uma publicação que noticia um estudo sério, de um organismo sério internacional sobre alguma coisa lá. Acho que tratamento precoce, a velha discussão de sempre, né? A única doença que não pode ter tratamento precoce é a Covid. Todas as outras se tenta alguma coisa. Covid, Deus o livre. Falou em tratamento precoce, é negacionista. Então, é assim. Muito bem, nós vamos fazer o nosso único intervalo do programa de hoje, que a conversa está animada aqui, e já voltamos. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Tá sabendo da novidade? O Pix no Sicredi será uma nova forma de transferir, pagar e receber. Todo mundo pode usar? Sim, o Pix é para pessoas e empresas. Em quanto tempo o dinheiro cai na conta? Você faz transferências em 10 segundos e o dinheiro entra na hora. Rápido, hein? Já posso usar? A partir de novembro, você já poderá usar o Pix 24 horas por dia, 7 dias por semana. É associado ao Sicredi? Faça já seu cadastro no aplicativo Sicredi e fique pronto para usar o Pix. No Sicredi, a escolha é sempre sua. Muito bem, nós estamos de volta então com Luiz Gustavo Zanella Pitinin, juiz, e Alcides Mandela Stumpf, médico. Quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Lino, que trabalhava há muitos anos, passou pela Cotrel, né? Um grande jogador de futsal. E ele ontem, no último dia 7, a gente se encontrou no mercado, e aonde ele me dizia que é uma pessoa que assiste os programas quase sempre, diz assim, e um dos que ele mais gosta é justamente da dupla que está hoje aqui, né? Então, um grande abraço aí, Lino, muito obrigado pelo prestígio. Um abraço aí, meu também. Também sou um admirador, sempre pela uma pessoa muito ponderada, muito tranquilo, muito sensato e muito competente no que fez.
Vamos mudar um pouquinho, rapidamente, o assunto, porque nós temos aqui também o vice-presidente da fundação, não, da biblioteca. Da Associação de Amigos Isso. Da Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Então, deixa eu explicar um pouquinho. Do Estado do Rio Grande do Sul ou é de Porto Alegre? Do Estado. Só me tira essa dúvida. Do Estado. Então, eu estava equivocado, sempre achei que fosse. Essa Associação de Amigos, como a biblioteca é vamos dizer, uma entidade estadual, ela tem uma série de limitações legais. Então, a Associação de Amigos, na realidade, é quem faz todo o relacionamento da biblioteca, que, enfim, que trabalha junto às instituições privadas e de certo modo, mantém a biblioteca viva. A cultura, em geral, não é muito bem tratada pelo Estado. Agora, sejamos justos, esse ano o governador investiu 80 milhões na cultura, então deve ser louvado por isso. Mas o que eu queria dizer para vocês mesmo é sobre um evento que vai ter em Porto Alegre, agora dia 13 de setembro, segunda-feira. Esse evento é alusivo aos 700 anos da morte de Dante Alighieri, um grande poeta italiano que escreveu a sua obra-prima, A Divina Comédia. Todos nós, até hoje, temos as nossas noções de inferno, purgatório e paraíso inspiradas ou metidas na nossa cabeça pelas alegorias do Dante nessa obra fantástica. Então, 700 anos da morte de um poeta desse porte merece ser lembrado em todo o planeta e assim vai ser. E o que a biblioteca vai fazer nesse dia? Então, na segunda-feira, às 19 horas, a biblioteca vai fazer uma projeção mapeada, mais ou menos ali do prédio do tribunal ali. A biblioteca fica mais em relação à Praça da Matriz, em Porto Alegre, na Rua Riachuelo, fica na parte, vamos dizer, atrás um pouco do Palácio da Justiça e do Teatro São Pedro. Então vai ter uma projeção mapeada, que é com laser, e vai se apresentar ali fotos do início desse prédio da biblioteca, que está fazendo 100 anos no ano que vem, e fotos alusivas ao Dante, que é um dos escritores homenageados nos bustos que tem na parte superior do prédio. Vai ser um espetáculo lindíssimo. Ele é todo coordenado pelo Celso Quitolina, filho, pessoa muito conhecida aqui em Erechim, morou aqui anos. O Celso é um fotógrafo de primeira linha, fez toda uma reconstituição da história da biblioteca e também frases e temas alusivos a Dante Alighieri. O texto desse filme, dessa projeção que se dará no prédio da biblioteca, é do Rafael Jacobsen, um brilhante escritor gaúcho, presidente da Academia Rio-Grandense de Letras. E tudo isso é coordenado pela associação, que é presidida pelo Dr. Gilberto Schwartzman, a quem assim, eu agradeço muito estar na equipe do Gilberto. Então, repito, quem puder, ou quem tiver parentes, ou quem tiver amigos, ou quem puder estar em Porto Alegre, ali na Riachuelo, bem no centro histórico, não percam essa projeção mapeada, que vai ser um dos espetáculos de luz e som dos mais belos e inéditos aqui no Rio Grande do Sul. Vai ser muito lindo e obviamente isso é na rua, não tem custo nenhum, é só ir ali e assistir. Segunda-feira, dia 13, às 19 horas. Vale a pena. Ok. Gostaria de aproveitar o ensejo aqui, também dar uma palavra de apoio aqui do programa Painel aos estudos que vêm sendo feitos e publicados pelo professor Júlio César Brondani a respeito da ligação, a defesa que ele faz da região Alto Uruguai com a região Nordeste. Não se trata apenas de um palpitômetro de opiniões, enfim, mas assim, é um vasto elenco de quadros, é um mosaico de dados
dos mais diferentes interesses econômicos e sociais e políticos, que mostram as realidades que, se somadas, elas poderiam realmente dar uma nova esperança, digamos assim, para a região norte do estado do Rio Grande do Sul. Eu tenho ouvido muito poucas pessoas repercutirem isso, tenho colocado no meu blog aí alguns, mas acho um trabalho fantástico, um estudo muito profundo, e que os políticos que estão correndo, se preparando para se elegerem, que dessem uma olhada, que o empresariado desse uma olhada desapaixonadamente, que a gente se desvestisse um pouco daquele eu mesmo. Não, porque foi esse ou aquele, não estou dizendo que tem alguma coisa contra A, B ou C, mas acho que ali está a fotografia em números. E esses números, eles, se olhados com calma, eles nos dão assim, a olhos vistos, assim, a nossa força que nós poderíamos ter e que infelizmente está dividida por enquanto. Deixa eu fazer uma ajuda aqui, talvez ao telespectador, mas pelo menos a mim mesmo. Eu desconheço o assunto completamente e eu queria te pedir o seguinte, a ligação do Norte com o Nordeste gaúcho. Sim, a região alto do Uruguai com a região Nordeste. Por estrada de Paim Filho. Que já parece que vai sair mesmo, aqui saindo de Áurea, Centenário, Áurea, que vai ligar com Maximiliano de Almeida, sim, Barracão, São José do Ouro, Paim Filho, Tupanci do Sul, sim, porque Machadinho. Hoje ou você vai para Santa Catarina ou tem que ir para o Vacaria ali, Lagoa Vermelha, né? Mas especialmente, digamos, aquela região que deram o apelido há muitos anos atrás de Volta da Fome, ali tem vários números que o Júlio pesquisou e que coloca aquela região à frente da nossa, em vários números econômicos, né? Então não é assim, nós somos os grandes e eles os pequenos. A região talvez seja maior, então é isso. Então assim, eles cresceram muito, eles avançaram muito, especialmente depois da conclusão da BR-470 e da ponte do Barracão, né? Então assim, por exemplo, o gado leiteiro, gado de corte, que nós não temos muito aqui, é muito forte lá. Então tem uma série de coisas assim que, juntando isso tudo, poderia dar como eu disse antes, assim, seria aquela luz assim concreta, realmente acendeu-se uma luz. Então é um trabalho que eu reputo fantástico, porque ele sai do simples discurso, né? O que também não invalida, enfim, né? Quem o faz, mas ali estão números, dados importantes que dificilmente poderão ser contestados, deveriam ser valorizados. Também quero reconhecer o trabalho que alguns prefeitos têm feito para realmente tirar do papel aquela ligação, então, ali de Centenário, Áurea e tal, com a região. Mas esse trabalho é um pouquinho anterior que o Júlio fez. Odi, sobre assim, duas coisinhas rápidas. Primeiro, saudar o professor Júlio, que é uma das pessoas mais brilhantes, uma das mentes mais brilhantes da nossa cidade. O Júlio deveria ser bem mais ouvido, lido, entendido. E segundo é o seguinte, isso acaba enganchando, né, no eterno assunto da falta de representatividade política da nossa região, falta de um deputado, de alguém que vá lá e mostre esse potencial. Hoje identificado com a região, um deputado estadual, mas sim, precisaria mais. Poderia ter, nós já tivemos 3 juntos, simultâneos, né? 2 federal e 3 estadual, e o nosso voto vão se pulverizando e a nossa influência vai se pulverizando. Essa região acabou sendo, entre aspas, desviada para Passo Fundo, porque por ali sempre passa um asfalto, e a gente vai perdendo esse potencial fantástico que o Júlio identifica aí para nós. Outra estrada que seria vital é essa que vem ali de Sarandi
e passaria por essa balsa de Entre Rios e ligaria todo esse lado de Sarandi, Ronda Alta, pulando aquele trecho que tem que ir a Passo Fundo, Carazinho, encurtando mais de 100 quilômetros, uma região também riquíssima. Então são pequenas obras que, se acontecesse, ia ser muito, muito bom para Erechim. Saúdo mais uma vez o Júlio que detecta, que insiste. A gente que trabalha, eu trabalho a vida inteira na Unimed como médico, eu vejo os nossos pacientes daquela região não vir para cá por falta de acesso. Eu não tenho dúvida que tudo passa pela logística, não é? Tudo passa pelo governar e abrir estradas, para usar um termo de 70 anos atrás, me ajuda aí quem foi que fez ele, JK, se não me engano, não. E então, assim, ó, uma coisa que eu não sabia é o movimento econômico dessa região nordeste do estado. E aí, sem dúvida, que se você criar ligações de infraestrutura, leia-se estradas, não é? Mais diretas para essa região, você consegue trazer para dessas pequenas cidades aqui, que embora tenha um movimento financeiro até identificado pelo Júlio como maior, por uma estrutura... Em alguns aspectos, né? Não todos. Ok, né? mas tu traz tudo isso por uma estrutura de logística existente em Erechim. Nós temos boas empresas aqui de silos, nós temos boas empresas aqui de armazenamento, nós temos boas empresas aqui, umas das maiores do Brasil, a OFAR, de beneficiamento de grãos. Então você traz para o polo industrial de Erechim toda essa ligação de infraestrutura. Nós temos um polo de saúde aqui. Polo de saúde dessa região norte. Isso aí é assim, ó, parabéns para o Júlio por essa iniciativa e espero que isso saia do papel. Mas falando nisso, eu gostaria só de dar a minha contribuição, que é o seguinte: eu não entendo, nunca entendi, e assim, como juiz eu nunca entendi isso juridicamente, como que existe uma norma de Tribunal de Contas que diz o seguinte, Tribunal de Contas do Estado, que dinheiro público municipal não pode ser empregado em obra pública estadual. Não me entra na cabeça isso. Porque simplesmente isso parte da ideia de que a administração, os dinheiros, digamos assim, devem ser separados. Ora, se é do interesse, se há uma justificativa mais do que plausível, se há um interesse econômico, social, de desenvolvimento e de interesse do município, por exemplo, de Aratiba, que é a segunda maior arrecadação do estado, em terminar o asfalto com a ligação com Santa Catarina ali em Itá, e falta meia dúzia de quilômetros, mas assim, ó, não há juridicamente, a não ser uma ideia pré-concebida, não há como você não sucumbir a uma fundamentação desta índole de dizer que o interesse público do município e daquela região é sim o asfalto. É sim você colocar dinheiro numa obra pública que é irrelevante se ela seja estadual ou se ela seja federal. Se o estado não fez, porque não tem dinheiro, isso é fato público e notório, cabe ao município fazer. Aquela ligação é ali entre Charrua Alta até Tapejara, são 11 quilômetros. Aquilo ali tem uma baita de uma logística ali de gente trafegando ali, que não precisa ir até Coxilha para fazer a volta para ir a Tapejara. E aí aquilo ali também está parado por falta de recurso do Estado. Então, essa interpretação que o Tribunal de Contas dá, daqui a pouco, se o prefeito for um pouco, digamos assim, perspicaz, é tão pouco inteligente, para não dizer outro termo, que você autoriza que o prefeito faça uma estrada paralela estadual municipal. E aí não vai ter problema nenhum. Quando, na verdade, isso é um absurdo para mostrar a falta de lógica de uma proibição dessa natureza. Doutor Alcides, muito obrigado por estar aqui. Desculpe não lhe devolver a palavra, não tem mais tempo. Doutor Luiz Gustavo, muito obrigado por estar aqui. A todos aí de casa também, muito obrigado pela audiência mais uma vez. Boa noite e até uma próxima. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui
tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Oi, gente, eu estou aqui nessa agência linda do Sicredi para te contar uma novidade. Estamos comemorando 40 anos. 40 anos de conquistas e resultados. E a Sicredi Unistados preparou um ano cheio de ações, especialmente para você, associado. E eu estou aqui com o presidente e os diretores da Sicredi Unistados e nós vamos falar sobre esse ano incrível da cooperativa. Uma jornada de muito sucesso, de alguns desafios, mas que lá na época, 20 associados se reuniram e hoje somos mais de 105 mil associados, mais de 600 colaboradores que diariamente ajudam os associados a realizarem os seus sonhos, a desenvolver as comunidades, os municípios, seja no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e em Minas Gerais. Então estamos muito felizes em comemorar esse grande marco para a cooperativa nos seus 40 anos. E para isso, nós criamos uma grande campanha que a partir de hoje será entregue aos associados. Jaime, como será a campanha e de que forma o associado poderá participar? Então, a campanha será uma campanha de capitalização, onde todos os associados da cooperativa poderão participar e a cada R$100 que o associado aplica em cota capital, ele recebe o número da sorte e ele concorre ao sorteio. Serão 3 sorteios durante o ano, então são 53 prêmios de R$2.000, 53 prêmios de R$10.000 e mais 4 prêmios de R$100.000. Então todos os sorteios serão através da Loteria Federal e todos os associados poderão participar. Adelar, além da campanha, o que mais os associados podem aguardar aí em comemoração aos 40 anos da Sicredi Unistados? Estaremos realizando muitas ações, principalmente nas nossas agências, na nossa sede. Estaremos também iniciando a obra da nossa agência Agro, onde nasceu a nossa cooperativa, como o Elisandro falou, os nossos primeiros 20 associados. Continuaremos trabalhando muito forte com as nossas comunidades, incentivando o seu crescimento, seu desenvolvimento e também um programa especial da nossa cooperativa. Investiremos muito forte também nas ações sociais. E, portanto, convidamos a todos os nossos associados que participem da campanha, comemorem conosco e desejamos boa sorte a todos vocês. Vem crescer com o Sicredi, fortaleça a sua cooperativa e ainda concorra a R$1 milhão em prêmios. Sicredi Unistados, 40 anos juntos.